Jansen. Pastor James Jansen, uma voz que clama no deserto. A paz do Senhor Jesus Cristo, meus irmãos e minhas irmãs, aqui na sua comunicação, seu irmão em Cristo, Pastor James Jansen. Nessa oportunidade eu gostaria de compartilhar com você um rápido ensinamento em Atos dos Apóstolos, capítulo 15, o versículo de número 29, que nos diz assim, melhor dizendo, versículo 28 e 29. Na verdade, pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não vos impor mais encargo algum, senão estas coisas necessárias, que vos abstenhais das coisas sacrificadas aos ídolos, do sangue, da carne sufocada e da prostituição, das quais bem fazeis se vos guardardes, bem vos vá. Glória a Deus. É um ensinamento que pouco é falado na igreja, é pouco ensinado sobre este versículo aqui em muitas igrejas. Eu gostaria de compartilhar com você porque muitas pessoas estão iniciando agora no Evangelho, não sabem, outras já esqueceram desse ensinamento e outras, na verdade, nunca ouviram falar desse ensinamento. Então, como servo de Deus, como pastor, como uma voz que clama no deserto, eu sinto no dever, na missão, de sempre estar compartilhando com você os ensinamentos de Deus. E não vou ser muito extenso, vou falar de uma forma bem resumida, vou procurar ser o mais simples possível para que todos possam entender. Esse capítulo 15 de Atos foi o Concílio de Jerusalém, né, uma reunião dos apóstolos, dos presbíteros, dos anciãos, que foi necessário reunir todo o ministério, então, daqueles dias, por causa de um problema que estava acontecendo. Os cristãos judeus estavam querendo judaizar os cristãos gentios. E estavam os cristãos judeus querendo que os cristãos gentios fizessem a circuncisão, né, que é aquela marca no prepúcio do menino ou do homem, onde Deus assim instituiu como uma marca de uma aliança que fez na antiguidade com Abraão e com todos os filhos de Israel. E eles pregando, eles dizendo, determinando e afirmando que quem não fizesse a circuncisão, então de maneira nenhuma seria salvo. E isso, uns ficaram de parecer contrário, outros estavam apoiando esse parecer, e os apóstolos reuniram, estava ali Tiago, estava ali o apóstolo Paulo, os demais apóstolos também, Barnabé, enfim, todos ali começaram a dar palavra, inclusive o apóstolo Paulo, juntamente com Barnabé, mostrando a obra missionária que Deus estava fazendo no meio dos gentios, e mostrando que não seria necessário realmente a circuncisão. E a melhor coisa eles fizeram, que foram orar e pedir direção ao Espírito Santo. Quando eles oraram, eu quero dizer, quando a igreja ora, quando a igreja coloca um propósito de oração para perguntar ao Senhor a respeito de alguma dúvida concernente à igreja, o Espírito Santo, que ele é responsável pela igreja, ele orienta, ele fala, ele revela e ele determina. E foi o que aconteceu. Nós vemos aqui que no versículo 28, eles trazem aqui a resposta. Na verdade, pareceu bem ao Espírito Santo. Então, em primeiro lugar, eles tiveram a resposta do Espírito Santo. E depois eles colocam a nós, os apóstolos, as autoridades da igreja. Então, primeiramente, quem fala é o Espírito Santo. Em segundo lugar, a palavra pastoral, claro, inspirada pelo Espírito Santo. E aqui eles dizem qual foi o veredito do Espírito de Deus, que não mais colocariam
nenhum tipo de encargo sobre os gentios, ou seja, que não era necessário, o Espírito Santo revelou que não era necessário fazer a circuncisão naqueles que eram gentios, cristãos gentios. Mas eles colocam aqui no versículo 29 alguns preceitos bastante importantes que, infelizmente, nos dias atuais tem passado desapercebido por muitos cristãos. Mas eu coloco a maior culpa nos pastores, porque os pastores, os líderes, a liderança da igreja tem a obrigação de ensinar. Não é só ensinar que Jesus prospera, que Jesus cura, não é somente ensinar que Jesus aviva, mas tem que ensinar também os demais preceitos, o caminho do céu. E assim que vos abstenhais das coisas sacrificadas aos ídolos. A primeira coisa que foi determinada aos gentios, que tudo aquilo que era sacrificado aos ídolos, eles não poderiam ser participantes. Eu dei um estudo recentemente agora sobre o Natal, inclusive está aí postado no canal, para você que não ouviu ainda ouvir. É uma adoração ao ídolo. Muitos pensam que o Natal é uma festa cristã, mas a origem dela é pagã, é paganismo. Vemos a Páscoa do mundo, não a Páscoa dos judeus, a Páscoa bíblica, não. A Páscoa do coelhinho, do ovo de chocolate, é algo atual que a igreja nos dias de hoje não pode participar, nem sequer comer desses tipos de alimento. Outra coisa também, Cosme e Damião, enfim, todas estas festas, vamos dizer assim, religiosas. Inclusive tem muitos crentes que quando chega a época da quadrilha, festa junina, festa agostina, julina, participam, comem daquilo que está lá. Muitas das vezes a festa de padroeiros da cidade, que muitos cristãos, muitos crentes vão também participar. Então isso aí é exatamente se contaminar com aquilo que é do ídolo. Outra coisa que eu quero aqui passar sobre o sangue. É terminantemente proibido para a igreja comer sangue. Os judeus foram proibidos, lá no capítulo 11 de Levíticos, de comer diversos tipos de alimentos, diversos tipos de animais. Lá está os animais puros, aqueles que eles poderiam comer, os animais impuros que não poderiam comer. E para a igreja, o Senhor aqui determina exatamente que todo alimento que contém sangue não se deve comer, não se pode comer. Vou dar um exemplo para vocês. O chouriço. Tem muitos cristãos que comem chouriço, mas é o sangue talhado, é o sangue duro. Então o cristão não pode comer. A palavra de Deus determina que o cristão não pode comer o sangue. O Senhor falou para Noé e falou para muitos outros que no sangue está a vida. Então, por isso, Deus proibiu comer sangue. Outro tipo de alimento, por exemplo, que leva sangue, galinha ao molho pardo. E outros alimentos também, que eu posso me esquecer aqui, que levam o sangue vivo, né? Que as pessoas jogam o sangue ali por cima, fazem aquele alimento com sangue, então é terminantemente proibido pela palavra de Deus. Não esqueça que eu estou no Novo Testamento, porque alguém pode até dizer, mas no Antigo Testamento. Ei, é no Novo Testamento. Então, é muito importante que você possa perceber esse detalhe. Beber sangue. Tem pessoas que bebem sangue. Eu conheci um homem que quando ele matava o porco, ele tirava o sangue e bebia na hora. Dizia a ele, né, que fazia bem para a saúde. Mas o cristão não, de forma nenhuma, nem o sangue puro, nem o sangue misturado com alimento, carne mal passada, não, nada disso. Tudo que o sangue, todo alimento que o sangue aparece, então deve ser excluído da nossa dieta, da nossa alimentação. Agora você pode até me perguntar, mas pastor, o que tem a ver? Meu querido, minha querida, tem coisa que Deus explica, que a palavra de Deus explica, e tem coisa que não explica. Mas o importante não é ser explicado ou não ser explicado, é obedecer. Não questione com Deus. Está escrito, para não fazer, não faça. E se você fazer, infelizmente, você vai
pecar, porque pecado é quebra de lei, é quebra de mandamento. Há muitos pastores que se acham no lugar de Deus, são autossuficientes e dizem e orientam. Ora que não tem nada a ver, eu fico com a palavra. É melhor ficar com o que a palavra diz, porque a palavra, ela é a bússola, ela é a luz para o nosso caminho. Talvez você possa me perguntar assim, então eu não posso doar sangue? Não, a palavra de Deus não está falando sobre doar sangue. Aqui é comer o sangue, beber o sangue. Doar sangue é completamente diferente. Então você pode doar sangue. Jesus doou seu sangue lá na cruz do Calvário para nos salvar. E por que você não pode doar o seu sangue para alguém que esteja necessitado? Então não vamos confundir as coisas. Mas vamos lá, vamos continuar. Carne sufocada. Principalmente no interior, onde as pessoas matam, né, os animais. E matar o animal por esporte, isso é pecado. Mas matar o animal para alimentação, isso é necessário. Mas sempre quando se mata um animal para a alimentação, esse animal, ele não deve ser feito, sua carne não deve ser feita de forma sufocada. Ou seja, tem animal que é morto a paulada, né, por estrangulamento, e o sangue fica preso. E tem certos tipos de preparo que acabam as pessoas então levando aquele animal para o fogo, vamos dizer assim, para a cozinha desta forma. Então, se matou o animal, é para alimentação, o animal deve ser sangrado. O sangue desse animal deve ser tirado e assim depois então deve ser levado para ser preparado, tá bom? É o que foi determinado pelo Espírito Santo naquele dia, determinado pelos apóstolos, e nós somos, na verdade, devemos ser a continuação dos apóstolos. Nenhum pastor da terra tem autoridade de mudar as determinações que foram dadas ali pelos apóstolos na palavra. Para terminar aqui, também o versículo diz, e da prostituição. Essa prostituição, não preciso nem muito falar, creio que a maioria sabe o que é uma prostituição. Exatamente a união íntima antes do casamento. Então, todo tipo de prostituição que você possa imaginar, masculina, feminina, e, enfim, tudo que está relacionado entre orgia, entre prostituição, fornicação. Vou acrescentar aqui também o adultério, que de certa forma acaba sendo também, mas isto tudo é contra as leis de Deus. Nós somos livres, libertos. Nós temos liberdade, mas nós não temos autorização para ficar na libertinagem. A igreja, ela tem um dono, e o dono é Jesus. A igreja, ela tem uma regra, e a regra é a Bíblia Sagrada, tá bom? Espero que eu consegui contribuir através desse pequeno ensinamento. Que Deus abençoe a sua vida. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Canal do Pastor James Jansen. Pastor James Jansen, uma voz que clama no deserto.